Às vezes não é a ausência de amor que nos machuca, é a pressa de querer sentir algo, antes de estarmos prontos para recebê-lo. Há quem passe a vida inteira procurando fora, sem perceber que o verdadeiro campo de batalha está dentro. Pitágoras, um dos grandes mestres da antiguidade, deixou uma frase que soa quase como um aviso: purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele. Mas o que isso significa? Será que o amor exige, antes de tudo, uma preparação silenciosa? Será que, sem olhar para as nossas próprias feridas, só repetimos histórias que nos destroem? Hoje, você vai conhecer a história de um homem chamado Benjamim, que descobriu da forma mais dolorosa que o coração manchado não consegue sustentar o peso do amor verdadeiro. Benjamim não era diferente de tantos outros. Engenheiro por profissão, vivia cercado de lógica, cálculos e estruturas perfeitas, mas carregava um vazio que nenhuma equação conseguia resolver. Trabalhava, pagava contas, seguia sua rotina, mas havia algo que nunca saía da sua mente: a sensação constante de estar incompleto. Ele acreditava que a resposta para o vazio estava no amor, que bastava encontrar a pessoa certa e, como num passe de mágica, tudo dentro dele se encaixaria. Por isso, se entregava rápido demais. Um olhar gentil já era suficiente para criar expectativas. Uma troca de mensagens já parecia promessa de futuro. E cada início o enchia de esperança, como se fosse a última chance de finalmente se sentir inteiro. Mas havia um detalhe que ele não percebia. Seu coração estava marcado. Marcas antigas, invisíveis, mas profundas. Rejeições, abandonos, traumas escondidos, feridas que ele nunca ousou encarar de frente. E assim, cada relação começava com a mesma promessa e terminava com a mesma dor. Benjamin sempre acreditava que agora sim era diferente. Foi assim quando conheceu Laura, colega da prima dele. Eles se encontraram no aniversário da prima e trocaram números de telefone. Ela tinha um jeito doce de falar, parecia compreendê-lo sem esforço. As primeiras conversas fluíam, como se já se conhecessem há anos. Benjamin se empolgava rápido. Já imaginava viagens, finais de semana juntos, até a forma como apresentaria Laura para a família. Mas para ela, aquilo era apenas uma leve aproximação. Um café depois do aniversário, algumas trocas de mensagem, nada além. Benjamin, porém, já projetava um futuro inteiro, e foi nesse descompasso que tudo se perdeu. Laura começou a se afastar devagar, sem confrontos, apenas silêncios mais longos, respostas cada vez mais curtas, até que um dia simplesmente não respondeu mais. Benjamin ficou olhando para a tela do celular, esperando uma notificação que nunca chegou. O vazio que sentiu não foi apenas pela ausência dela, mas pela sensação de ter criado algo sozinho, sem perceber. Meses depois, conheceu Camila, colega de trabalho de outro setor. Eles se aproximaram durante um treinamento da empresa. Diferente de Laura, Camila entrou em sua vida de forma intensa. Apaixonada, vibrante, parecia disposta a se entregar tanto quanto ele. Nos primeiros dias, Benjamin sentiu-se finalmente vivo, como se tivesse encontrado o que procurava há anos. Mas logo vieram as cobranças. Camila percebia sua ansiedade, sua insegurança, sua necessidade constante de provas de amor. O que no início parecia romantismo, logo se tornou sufocante. O confronto foi inevitável. Em uma noite, Camila falou sem rodeios: Benjamin, você não me ama. Você só tem medo de ficar sozinho. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer silêncio poderia cortar. Ele ficou paralisado. Não soube responder. E naquele instante, percebeu que talvez ela tivesse razão. Camila foi embora, deixando um eco que o acompanharia por muito tempo. O medo de que o amor para ele nunca fosse suficiente. Foi em uma tarde comum, carregando um saco de roupas sujas até a lavanderia automática do bairro, que algo inesperado aconteceu. O espaço era pequeno, iluminado por lâmpadas brancas que realçavam o cheiro de sabão em pó no ar. O barulho das máquinas preenchia o ambiente, criando um som repetitivo, quase hipnótico.
Benjamin colocou suas roupas em uma das máquinas, inseriu algumas moedas e se sentou em uma cadeira de plástico encostada na parede. Enquanto esperava, ficou observando o movimento circular do tambor. As peças de roupa se misturavam, se batiam, rodavam sem parar. E mesmo dentro da água e do sabão, ainda era possível ver algumas manchas resistindo. Ele percebeu o paralelo imediato. Sua vida era exatamente assim. Misturando relações, girando em círculos, sempre na esperança de que tudo se limpasse sozinho. Mas não importava quantas vezes tentasse, as marcas continuavam lá. Então, algo chamou sua atenção. Na cadeira ao lado, um panfleto antigo, esquecido. Benjamin o pegou sem pensar, e seus olhos bateram direto em uma frase destacada no centro da página. Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele. Pitágoras. Um arrepio percorreu seu corpo. A frase parecia feita para ele, quase como se tivesse sido deixada ali de propósito. Benjamin voltou para casa diferente. Deitado na cama, encarava o teto escuro e deixava os pensamentos o atravessarem. Era mais fácil culpar os outros, pensar que o destino estava contra ele. Mas e se o problema estivesse dentro? Ele começou a revisitar memórias enterradas. O silêncio do pai em momentos de necessidade, as comparações da infância, a primeira vez que alguém quebrou sua confiança. Feridas que não desapareceram com o tempo, apenas ganharam paredes de proteção. Mas, como qualquer engenheiro sabe, paredes com rachaduras precisam de reparo. E se o reparo não for definitivo, ele não resolve, apenas esconde o problema. Benjamin percebeu que em cada relação ele buscava cura, não amor. Esperava que alguém apagasse sua solidão. Mas nenhuma pessoa pode carregar o peso de consertar as feridas de outra. O vazio não se preenche com pressa. A carência não se resolve com companhia. E o coração não se purifica com promessas alheias. Nos dias que se seguiram, Benjamin começou a agir de forma diferente. Nada dramático. Apenas pequenas escolhas que alteraram sua vida, permitindo-se sentir a própria dor sem fugir, dando atenção àqueles pensamentos que eram engolidos pelo medo, resgatando antigos hobbies, filmes, corrida, leitura, procurando ajuda profissional, entendendo padrões de comportamento, reaprendendo a perdoar, a se desculpar e a reconhecer suas próprias fraquezas. Cada sessão, cada reflexão, cada passo era como sabão e água para as manchas de sua vida. Lento, doloroso, mas libertador. Benjamin começou a reparar relações negligenciadas e percebeu algo essencial. O amor não era mais uma meta desesperada, mas uma consequência natural da serenidade que ele construía. Meses depois, em uma livraria, encontrou Isabela. Não houve faísca instantânea, apenas interesse genuíno, conversa leve e olhar tranquilo. Benjamin percebeu que podia estar presente, rir, ouvir, ser ele mesmo. Sem pressa, sem ansiedade, sem necessidade de controlar cada instante. O amor agora chegava naturalmente. Porque Benjamin finalmente havia purificado seu coração. Uma noite, caminhando sozinho pelo parque, Benjamin sentiu a epifania completa. Cada decepção, cada ferida, cada tentativa frustrada, tudo fazia sentido. O amor que ele buscava sempre dependia da capacidade de se amar primeiro. Pitágoras estava certo. Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele. Benjamin sorriu, sentindo paz com seu passado. O amor não era mais um remédio, nem uma fuga. Era consequência de sua própria transformação. E a lição final é clara. Não podemos exigir amor do mundo quando ainda carregamos dor dentro de nós. O verdadeiro amor começa dentro, na coragem de enfrentar feridas, se perdoar e se purificar. Respire fundo, olhe para dentro. Permita que o amor entre. E como Benjamin descobriu, a vida se torna mais leve, mais plena, mais verdadeira.